Boa noite, caros alunos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos, revendo nossos conteúdos. Semana passada a gente estudou sobre introdução a monômios e em seguida operações com monômios, adição e subtração. Inclusive, deixei no grupo as correções das atividades propostas. Deem uma olhada, vejam o que acertaram, o que erraram. Caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo. Eu vou estar aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade de operações com monômios, estudando multiplicação e divisão, de uma maneira simples, rápida. Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações, que em seguida à videoaula vai ter umas questões propostas para vocês responderem, tá certo? Então vamos lá. Operações com monômios. Multiplicação e divisão, tá certo? Antes de a gente ver como se multiplica e divide monômio, vamos rever bem aqui duas propriedades da potenciação que vão ser usadas para multiplicar e dividir monômios, tá certo? Para multiplicarmos ou dividirmos monômios, usamos propriedade da potenciação já conhecida. Primeira, multiplicação de potência com a mesma base, tá certo? O que a gente faz? A gente conserva a base, no caso aí é o x, e soma os expoentes, que é o m e o n, tá certo? Então a gente vai usar essa propriedade para efetuarmos multiplicações com monômios, tá certo? Conserva a base e soma os expoentes. Para a divisão, vamos usar uma outra propriedade, tá certo? Que é divisão de potência de mesma base. Observe que aí é uma fração representa uma divisão. Então o que se faz? X elevado a m dividido por x elevado a n. A gente conserva a base, tá certo? E subtrai os expoentes, tá certo? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então a gente vai usar essas duas propriedades para podermos efetuarmos multiplicação e divisão com monômios, tá certo? Vamos ver primeiramente a multiplicação. Na multiplicação de monômios, multiplicamos os coeficientes e em seguida as partes literais. A gente estudou o que é coeficiente e partes literais lá na introdução a monômios, tá certo? Então a gente vai fazer isso. Exemplo, menos 8x ao cubo vezes 7x ao quadrado. Como proceder? Multiplico os coeficientes, que é menos 8 e 7, e em seguida as partes literais. Então, menos 8 vezes 7, e em seguida x ao cubo vezes x ao quadrado, tá certo? Vamos multiplicar os coeficientes. Menos 8 vezes 7 dá 56, menos e mais dá menos, tá certo? O 7 é positivo, o 8 é negativo. E a multiplicação das partes literais se dá pela regra da propriedade da multiplicação de potência. Conserva a base, tá aí, x, e soma os expoentes. Muito simples, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Então fica menos 56, x elevado à quinta potência. Certo? Lembrando que os coeficientes unidos às partes literais representam a multiplicação. Por isso que anteriormente o resultado tem esse pontinho. Na divisão de monômios, dividimos os coeficientes e em seguida as partes literais. Essa é a regra da divisão, tá certo? Exemplo. Menos 21, x elevado à sexta potência, dividido por 7x elevado à quarta potência. O que vamos fazer? Vamos dividir os coeficientes, aí está apenas mostrando também sob forma de fração, tá certo? Que também pode ser representado dessa forma. Então a gente vai dividir o menos 21 por 7, e em seguida x elevado à sexta potência por x elevado à quarta potência, tá certo? Vamos lá para o cálculo. Quanto é 21 dividido por 7? Menos 21 dividido por 7. E depois, x elevado à sexta potência dividido por x elevado à quarta potência. Lembrando que a divisão das partes literais se dá pela regra da propriedade da potência, tá certo? Então, 21 menos 21
dividido por 7 vai dar menos 3, tá certo? Menos por mais também é menos. Observe que o 7 é positivo. Aí x elevado à sexta potência dividido por x elevado à quarta potência vai dar a regra da potenciação. Conserva a base e diminui os expoentes, tá certo? Então, vai conservar o x e vai fazer 6 menos 4 é igual a 2. Então, fica x elevado ao quadrado. Resultado, menos 3x elevado ao quadrado. Tá certo? Observação. Diferentemente da soma e subtração, para efetuarmos divisão e multiplicação de monômios, estes não precisam ser semelhantes, tá certo? Porque lá na adição e na subtração só podíamos somar e subtrair monômios se eles fossem semelhantes, ou ter a mesma parte literal, tá certo? Teria que ter a mesma parte literal. Já para a multiplicação e divisão não precisa. Vamos fazer um exercício resolvido, rapidinho, para fixar a ideia. Efetue as operações, 2x ao quadrado vezes 4x elevado à sexta potência. É uma multiplicação de monômio. O que faz? Multiplica os coeficientes, 2 vezes 4 é 8, e multiplica as partes literais. A multiplicação das partes literais se dá pela soma dos expoentes. Conserva a base que é x, e 2 mais 6, 8. Divisão, bora fazer um exemplo de divisão. 16x sexta potência, y elevado à oitava potência, dividido por 8x elevado ao quadrado, e y elevado à quarta potência, tá certo? Vamos efetuar o cálculo. Primeiramente, divide os coeficientes, que é 16 dividido por 8, e em seguida as partes literais, que é x à sexta potência, y à oitava potência, dividido por x ao quadrado e y à quarta potência. Aí está representando em forma de fração também, que às vezes fica melhor de visualizar. Então sabemos que iremos efetuar a divisão de 16 por 8, que dá 2. E em seguida vamos dividir o x sexta potência por x ao quadrado. Qual é a regra? Conserva a base, que é x, e subtrai os expoentes. Então, 6 menos 2 é igual a 4. E faz a mesma coisa com o y. Y à oitava potência dividido por y à quarta potência. Conserva a base, que é o y, e em seguida diminui, subtrai os expoentes. 8 menos 4 é igual a 4. Tá certo? Então foi essa a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Revisem novamente e tentem responder as questões propostas que está aqui no grupo, tá certo? Obrigado e até a próxima aula.